pessoal, daremos início agora à terceira aula de Geometria Analítica e o enfoque de hoje será no baricentro do triângulo no plano cartesiano. Então, antes da gente falar sobre baricentro, vamos relembrar aí a definição do que é mediana, que vai ser necessário para que nós entendamos bem o que significa o baricentro de um triângulo. Então, a mediana ela nada mais é, em um triângulo, que um segmento de reta cujas extremidades são o vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice que está sendo considerado. Então, vamos analisar aqui nesse triângulo de vértices A, B e C. Vou considerar um ponto médio em relação ao lado BC, o ponto M', e o ponto médio em relação ao lado AC, o ponto M duas linhas aí, que vão ser suficientes para que nós entendamos aí a definição de mediana. Então, se eu considerar o segmento B, M duas linhas, eu posso dizer que ele é a mediana relativa ao lado AC. Observem que os extremos desse segmento são um vértice e o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, o segmento BM duas linhas, eu posso dizer que ele é mediana relativa ao lado AC. De modo análogo, eu vou considerar também aqui para o lado BC. O segmento AM' vai ser a mediana relativa ao lado BC. E assim também eu poderia fazer para encontrar a mediana do lado AB, em relação ao lado AB, né? Que vai ser o segmento de reta, que vai ter extremos no ponto C, que é o vértice C do nosso triângulo, e o outro ponto ali que vai ser o ponto médio do lado AB. Ou seja, todo triângulo aí vai ter três medianas, ok? Se eu considerar agora um triângulo no plano cartesiano, cujos vértices desse triângulo são pontos do nosso plano cartesiano. Então, o ponto A, que é o nosso vértice A do triângulo, cujas coordenadas são xa, ya, o ponto B, cujas coordenadas são xb, yb, e o ponto C, que as coordenadas são xc e yc. Vamos considerar aqui, então, pessoal, né, pontos genéricos, pontos A, B e C, e a gente vai traçar aqui as medianas, também de forma genérica, aí para esse triângulo. Então, a mediana em relação ao lado AB, que vai do vértice C ao ponto médio do lado AB, a mediana em relação ao lado AC, que vai do vértice B ao ponto médio do lado AC, e a mediana em relação ao lado BC, que vai do ponto A até o ponto médio do lado BC. Notem que nós não nomeamos esses pontos médios de cada lado, mas vai ser suficiente, né, sem mesmo fazer essa nomeação, a gente entender o que significa o baricentro. Se vocês perceberem, pessoal, essas medianas elas se interceptaram num único ponto. Esse único ponto, que é o ponto de encontro das medianas do nosso triângulo, nós denominamos de baricentro do triângulo. O baricentro ele é um dos possíveis pontos notáveis do triângulo. A gente também tem o ortocentro, o circuncentro e o incentro, mas o foco de hoje do nosso estudo é o baricentro. Então, o que o baricentro nada mais é do que o encontro das medianas do nosso triângulo, certo? Então, as medianas do nosso triângulo, as três medianas, vão se interceptar aí em um único ponto, onde esse ponto nós chamaremos de baricentro, ok? Vamos chamar esse ponto aqui no nosso estudo de ponto G. Então, esse ponto G no plano cartesiano, ele também vai ter coordenadas, uma abscissa e uma ordenada. Vamos nomear aí de xg e yg, para a gente entender aí o que a gente vai fazer com esse ponto, ok? Então, o desejo do nosso estudo agora é encontrar as coordenadas desse baricentro do meu triângulo, ok? Eu não farei desta vez a demonstração, ou seja, a dedução da fórmula que nós iremos encontrar para não se estender muito aqui no vídeo, dessa vez. Então, aqui a gente tem o ponto G, que é o nosso baricentro do triângulo, ok? Como já dito anteriormente, e as coordenadas são xg e yg. E como será que a gente pode encontrar essas coordenadas do baricentro em função das abscissas e ordenadas dos vértices do triângulo que a gente já conhece? Então, é isso que a gente vai definir aqui agora para vocês. Então, sejam A, B e C pontos não colineares, certo? Condição aí, uma das condições para que a gente tenha um triângulo, certo? São vértices de um triângulo em um plano cartesiano, cujas coordenadas são as coordenadas genéricas que nós atribuímos ali anteriormente, para o ponto A, xa, para o ponto B, xb, yb, e para o ponto C, xc e yc.
Então, o baricentro desse triângulo, em função das coordenadas dos vértices, será dado por... Então, a gente vai chamar de G esse baricentro. E como que eu vou fazer para encontrar essas coordenadas? O valor da abscissa, eu vou fazer a soma das abscissas dos pontos que são vértices do meu triângulo e vou dividir por 3. E a ordenada também de modo análogo, só que agora eu vou somar as ordenadas dos vértices do meu triângulo e vou também dividir por 3. Fazendo esse processo aí, nós temos as coordenadas do baricentro do nosso triângulo, ok? Vamos ver um exemplo aqui prático. Determinar o baricentro de um triângulo ABC, cujos vértices são 0, menos 5, 2 e 2 e menos 8 e 0. Então, para eu determinar aqui a abscissa do meu baricentro, que é a coordenada do baricentro, eu vou fazer a soma das abscissas de cada ponto, são 0, 2 e menos 8, que dá para nós aí menos 6, dividido por 3, menos 2. De forma análoga, para encontrar a ordenada do meu baricentro, vou somar as ordenadas dos meus 3 pontos, menos 5 mais 2 mais 0, que resulta para nós em menos 3, e isso dividido por 3, menos 1. Portanto, pessoal, as coordenadas do nosso baricentro vão ser menos 2 e menos 1. A gente vai fazer a interpretação aqui desse exemplo via o software do GeoGebra para que nós entendamos de fato que isso funciona, ok? Então aqui, pessoal, nós estamos no software do GeoGebra. Eu já coloquei aqui os vértices do nosso triângulo, vértice A, B e C, e também os pontos D, E e F. É só uma interpretação geométrica para que nós entendamos o que está acontecendo e o que nós estamos calculando de fato. Então eu vou fazer aqui, pessoal, os segmentos A, E, que vai ser a mediana em relação ao lado BC, o segmento C, E, que vai ser a mediana em relação ao lado AB, e o segmento BF, que é aí a mediana em relação ao lado AC. Se vocês perceberem, esses segmentos, que são as nossas medianas, eles se encontraram em um único ponto. Esse ponto aí que a gente vai chamar de ponto G, ok? E se vocês perceberem, as coordenadas desse ponto G aqui são menos 2 para x e menos 1 para y. Exatamente o valor que nós encontramos a partir da aplicação da fórmula que nós acabamos de ver lá, ok? Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido a ideia do que significa o baricentro e de como calcular no plano cartesiano. A nossa próxima aula será em breve sobre condição de alinhamento dos 3 pontos. E deixa o like no vídeo, compartilha e se inscreva no canal. E também ative o sininho para receber a notificação aí dos próximos vídeos que vão sendo postados, ok? Até a próxima!